A gente costuma pensar no ato de ler de um jeito bem específico, não é? Mas e se ler fosse muito, mas muito mais do que apenas decifrar palavras? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia do educador Paulo Freire que transforma a leitura numa ferramenta poderosa para entender e, quem sabe, até mudar o mundo. A pergunta pode parecer simples demais. Ler é só decodificar letras e frases? Ou tem algo mais profundo aí? A resposta de Paulo Freire para essa questão, nos convida a repensar a base de tudo que a gente entende por alfabetização. Então, para a gente captar a real profundidade da proposta do Freire, vamos primeiro dar uma olhada na definição mais comum de leitura e entender onde é que ela se limita. Normalmente, a leitura é vista como um processo técnico. A gente aprende o alfabeto, junta as sílabas, forma as palavras. É uma habilidade quase mecânica, muito focada na repetição e na memorização para conseguir extrair o significado de um texto. Só que para o Freire, isso é só a pontinha do iceberg. Ele argumentava que a leitura de verdade, a que importa, não é um ato passivo de decodificação. É, antes de tudo, um ato de compreensão crítica do mundo que está ao nosso redor. E é aqui que a gente chega no seu conceito mais revolucionário. Uma ideia que, basicamente, inverte a ordem que a gente sempre achou que era certa para o aprendizado. Vamos entender como é que essa inversão funciona. A sequência que o Freire propõe é radical e, ao mesmo tempo, muito clara. Primeiro vem a leitura do mundo. A gente interpreta as nossas experiências, o nosso contexto, a nossa cultura. É só depois disso que a leitura da palavra ganha um sentido real, porque ela se conecta com essa realidade que a gente já viveu e já compreendeu de alguma forma. Pensa bem. Desde criança, a gente aprende a ler as expressões faciais, o tom de voz das pessoas, as regras não escritas de uma brincadeira. Essa é a primeira e mais fundamental forma de leitura. A palavra escrita vem depois, para dar nome e profundidade a essa experiência toda. Naturalmente, uma perspectiva como essa entra em conflito direto com os métodos de ensino mais tradicionais. Freire nos apresenta um contraste bem marcante entre duas abordagens que são, no fundo, completamente diferentes. O contraste fica muito claro aqui. De um lado, o método tradicional, que trata a alfabetização como um processo mecânico, quase sempre ignorando o universo cultural de quem aprende. Do outro, o método crítico do Freire, que parte da experiência de vida, que valoriza a cultura local e que busca desenvolver a consciência crítica. E se o método muda, é óbvio que o papel de quem ensina também precisa mudar e mudar radicalmente. O educador, na visão de Freire, não é um mero transmissor de informações. O educador freiriano atua como mediador. O processo é construído junto, através do diálogo, onde o conhecimento que a pessoa já traz consigo não é só respeitado, mas é o ponto de partida de tudo. O objetivo não é depositar fatos, e sim problematizar a realidade e promover uma educação que liberta. Chegamos então à consequência mais poderosa do pensamento de Freire. A leitura não é apenas uma habilidade individual para a vida privada, ela tem uma dimensão política e social profunda. A ideia central é que linguagem é poder. Para Freire, a educação nunca é neutra. A forma como a alfabetização é conduzida pode tanto manter as estruturas de desigualdade como estão, quanto se tornar uma ferramenta poderosíssima para superar essas estruturas. Mas como é que isso funciona na prática? Bom, o ponto de partida é desenvolver a capacidade de ler o mundo de forma crítica. Ou seja, ler não apenas as palavras no papel, mas as entrelinhas da própria realidade. É essa habilidade que abre as portas para a compreensão das estruturas sociais, econômicas e políticas que nos moldam. E essa compreensão é o primeiríssimo passo para a ação. É a chave que abre a porta para a transformação social, para que as pessoas se tornem sujeitos ativos da sua própria história. Essa citação dele resume perfeitamente a ideia toda. A leitura do mundo e a leitura da palavra não são coisas separadas, mas um ciclo contínuo. Ler o mundo nos dá o contexto para a palavra, e a palavra nos dá ferramentas para reler o mundo com ainda mais profundidade. E assim a gente termina com uma reflexão. Tradicionalmente, a gente às vezes vê a leitura como um jeito de escapar um pouco da realidade, não é? Mas a provocação de Freire nos convida a pensar de um jeito totalmente diferente. E se o verdadeiro poder da leitura estiver justamente no oposto? Na capacidade de nos engajarmos com o mundo de forma tão profunda que a gente possa de fato transformá-lo.